Bem-vindos às Dream Talks, um podcast para todos aqueles que se interessam pelo desenvolvimento de crianças e jovens e querem viver a sua parentalidade em pleno. Um espaço para partilhas e conversas simples que espero que vos ajudem no vosso dia-a-dia. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio das nossas Dream Talks. Hoje vamos falar sobre a força de caráter prudência. Eu sou Inês Sotomayor, arquiteta de sonhos, especialista no desenvolvimento das competências humanas nas crianças e jovens. Temos vindo aqui a abordar o desenvolvimento das forças de caráter. Já falamos de 20 e este mês iniciamos então com a prudência. A prudência insere-se na virtude da temperança. E de facto é uma força que muitos pais me dizem que falta aos filhos. Será mesmo, no fundo, a prudência, o cuidado, o avaliar aqui os riscos, as consequências, é algo que realmente não está desenvolvido neurologicamente nas fases iniciais da criança e da adolescência. Tem a ver com o nosso neocórtex pré-frontal e vai-se desenvolvendo esta tomada de consciência das consequências, da tomada, da capacidade de tomada de decisão e o que é que isso implica, e por isso, sim, é fundamental apoiarmos e ajudarmos aqui os nossos filhos nesse desenvolvimento dessa capacidade. E no fundo, a prudência passa exatamente por eu analisar o que é que vai provocar uma determinada ação minha. O que é que isso pode implicar, as tais consequências, não é? O que é que isto poderá realmente aqui ter implicações, quer nos outros, quer em mim, quer no meio envolvente. Portanto, também ter este cuidado, esta tal prudência para com os outros, respeitar as necessidades dos outros, o que é que isso implica, não é? Eu a ter uma determinada ação, será que eu estou a ter cuidado com os outros, com as consequências que podem vir daí? E portanto, já sabem, não há maneira melhor do que nós próprios pais falarmos sobre isso, que prudência ou cuidado, conforme preferirem, temos no nosso dia-a-dia. Será que isso nos previne de alguns riscos? Como é que podemos ter essa cautela relativamente às situações a que nos expomos? Situações com colegas, situações de tomadas de decisões, por exemplo, no trabalho, ou até coisas simples no nosso dia-a-dia em casa. Como é que podemos lhes passar essa mensagem? É sempre exatamente falando muito, trazendo aqui muito esta comunicação. Não precisamos, se calhar, de contar o processo todo pelo qual passamos, mas explicar-lhes que houve esta decisão, por exemplo, eu e o pai decidimos que vamos de fim de semana, uma coisa boa, que vamos de fim de semana, que vamos viajar. Ok, olhem, nós tivemos a ver quanto é que isto poderá custar, como é que vai estar o tempo, se vocês não têm nenhuma festa ou se nem eu nem o pai temos alguma situação que possa prejudicar e que depois já nos tenhamos comprometido e que não podemos ir, se uma coisa tão simples como se será que o hotel aceita o cancelamento ou não, se fazemos seguro, ou seja, trazer estes temas como tudo isto foi ponderado, tudo isto foi cuidado. Isso vai-lhes mostrando a importância de analisarmos as situações antes de uma tomada de decisão, que no fundo a prudência é muito isso, é eu parar um segundo antes do impulso, não é? É ter aquele tempo, aquele espaço, tanto de tempo como de capacidade de pensamento, para analisar aquilo que eu vou fazer vai implicar o quê? E também trazer-vos que de facto esta prudência, no fundo, a maior prudência que a gente possa ter é para connosco. É muito este cuidado de, tá bem, eu estou a fazer isto, mas isto vai voltar para mim, não é? Quase que este boomerang. Isto depois vai se refletir na maneira como os outros vão reagir, na maneira como o meio envolvente vai responder às minhas solicitações, naquilo que eu estou aqui a predispor-me, e portanto
também termos essa prudência e esse cuidado para connosco vai, no fundo, refletir depois como é que os outros nos vão responder. Claro que isto, de facto, é uma força em desenvolvimento, também. Preciso também de terem atenção que às vezes a prudência em excesso pode nos levar a nem nos colocarmos nas ações, em nem termos essa primeira vontade de fazer algo, e realmente também há muitas crianças e jovens que por medos se limitam à partida de fazer uma determinada situação. Portanto, termos aqui esta nossa capacidade enquanto adultos, pais, professores, cuidadores, de olhar para uma criança ou para um jovem e perceber se é prudência e, portanto, está numa perspectiva a analisar as várias situações e a saber como há de reagir, ou se são medos, infundados ou não. Isso depois poderemos aqui analisar, mas se é por medo que eu nem sequer me coloco ou nem faço uma determinada ação. E termos esses dois pratos da balança, quase por assim dizer, para percebermos até que ponto é que é importante colocar iniciativa nessa criança, essa curiosidade, essa vontade de explorar, ou pelo contrário, é importante desenvolvermos este parar para conseguirem analisar as situações e então a partir daí colocarem-se em ação. Nenhuma delas em extremo, não é? Ajuda-nos, muito pelo contrário. É o equilíbrio entre as várias forças que de facto nos leva a este bem-estar, que no fundo é sempre o nosso intuito aqui com o desenvolvimento das forças de caráter, é que haja realmente aqui uma harmonia e um bem-estar no desenvolvimento emocional, social, cognitivo das nossas crianças e jovens, e nesse aspecto é importante este nosso olhar atento para percebermos onde é que estamos no equilíbrio, qual é que é o ponto para onde está a fugir e se são, por simplesmente, por reações a uma determinada situação ou se, senhora, porque realmente tem aquela força de caráter, em excesso ou não, e como é que os podemos ajudar a equilibrar. Acredito que não seja fácil percebermos essa linha, percebermos até que ponto é que é um medo ou que é prudência, como podemos ou não ajudar a desenvolver essa força e por isso mesmo conto connosco deste lado para vos ajudarmos naquilo que estiver ao nosso alcance. Estamos de norte a sul do país para vos apoiarmos, para ver as vossas dúvidas, apoiar-vos aqui nos desafios constantes do dia-a-dia, coloquem as vossas situações, como é que isto realmente poderemos aqui na prática desenvolver estas forças. Teremos todo o gosto em vos acompanhar e já sabem, com exercícios também práticos que vão sempre aqui no texto que acompanha o nosso mês, por isso qualquer dúvida, qualquer questão, estamos aqui deste lado. Eu sou a Inês Sotomayor, arquiteta de sonhos. Vamos sonhar juntos?